só o cristão, todos deveriam fazer isso, todos. O cristão tem obrigação, tem mais obrigação ainda. Você sabe qual é o princípio do dízimo? Eu não vou falar sobre dízimo não, irmãos, mas eu queria dar essa palavrinha. Você sabe qual é o princípio do dízimo? Faça as contas. Faça as contas, sabe por quê? Quanto que é o dízimo? 10%. Se eu ganho, se eu tenho 100, 10% de 100 é 10, então eu fico com 90, e o dízimo é 10. Qual é o princípio do dízimo? Para mim tirar 10%, eu tenho que fazer o quê? Conta. Para mim tirar 10%, que é o dízimo, eu faço o quê? Conta. Qual o princípio do dízimo? Faça a conta. Qual o princípio do dízimo? Faça a conta. Gasta menos do que você ganha. O princípio do dízimo, a palavra de Deus começa por aí. Começa gastando menos do que você ganha. Aí alguém pode sim perguntar, né? Mas aí onde está o milagre? Porque se eu gasto menos do que ganho, vai sobrar um pouquinho. E aí, consequentemente, eu vou conseguir ter alguma coisa. É verdade, isso é bíblico, ética cristã, está correto. Mas sabe onde está o milagre nisso, irmãos? Aliás, antes de falar onde está o milagre, eu queria responder com uma outra pergunta. Quer dizer então, se a pessoa não concorda com isso, ser gastão, sair gastando de qualquer jeito e depois ficar dobrando o joelho e pedir ajuda para Deus para ajudar a arrumar a vida financeira, tá certo? Tá certo? Não tá certo. Depois pede socorro para Deus. Aí eu fico imaginando o Senhor lá do céu falando assim: filho, você sabia que você não era para fazer o que você fez? Agora você quer que eu abra as janelas do céu, derramo bênção sem medida sobre a sua vida? Você plantou. Essa semente foi você que plantou. Você vai colher. Você vai colher. Sabe onde está o milagre nisso, irmãos? Sabe onde está o milagre? Gastar menos do que se ganha, ser ofertante, ser dizimista. E sabe onde está o milagre? O milagre está quando você trabalha numa empresa. Existem mais ou menos 6 ou 7 pessoas que estão na sua frente. Se houver alguma promoção, 6 ou 7 ganharão essa promoção e você é o 8º. E sabe onde está o milagre? Que se você anda de acordo com a palavra de Deus, é ofertante, é dizimista, o milagre está aqui devagarzinho. Em 2 anos o Senhor faz assim, ó, esse pede a conta, esse dá um emprego melhor para ele em outro lugar, sai. Esse vai ser mandado embora porque não está cumprindo com as obrigações. Esse outro aqui foi transferido. Esse outro aqui não quer assumir cargo. E aí quem vem? Você. E o Senhor vai lá e fala, ó, a promoção é sua. Eu estou contando isso, irmãos, porque isso é fato. Isso aconteceu na vida de um irmão. Aconteceu na vida de um servo de Deus. Isso é um testemunho. Sabe onde está o milagre, irmãos? O milagre é quando você tem um carro, por exemplo, que você não consegue obter um carro melhor e você tem um Fiat 147, pronto. Você já imagina o que é, né? A álcool, pronto. Mas é o que deu para comprar. E aquele Fiatzinho 147 levava o irmão na igreja todo culto. Às vezes não pegava, às vezes tinha que dar tranco. Às vezes o vidro estava chovendo, você fazia assim com a manivela para o vidro subir, né? E aí falhava a manivela, o vidro não subia, tinha que ir com a mão, subiu. A hora que você está indo, o primeiro buraquinho que passava o vidro, tchum, chuva dentro, tem que pôr a chave de fenda. Mas você sabe como você tem que andar diante do Senhor. Aquilo ali está sendo bênção na vida do irmão. E aí, um belo dia, um amigo desse irmão chega para ele e fala assim: sabe que eu tenho um carro, né? Um Monza completo, 80 mil quilômetros originais. Você conhece meu carro? Conheço, eu já andei nele. É o seguinte, tá aqui, ó. Tô a chave, o carro é seu, paga como puder. Isso é milagre, irmão. Pastor, eu só representei, tá, pastor? Senão o pastor já tomou posse, pastor. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. O Senhor abrindo as portas, o Senhor dando a direção, o Senhor trazendo do nada. Você imagina esse irmão, essa pessoa nesse carro feliz, ofertante, dizimista, andando de acordo com princípios bíblicos. E do nada, um amigo do trabalho chega para ele e fala: você gosta, quer comprar? Não, mas eu não tenho como pagar, não tenho esse dinheiro do valor do carro. Não tem problema, o carro é seu, paga como puder. Como cristão, como homem de Deus, ele virou para o amigo e falou: eu posso pagar assim, assim e assim. O amigo falou: o carro é teu. E como cristão pagou, como disse que ia pagar. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre, isso é o Senhor agindo. Interessante que
quero dizer uma coisa para os irmãos, que o Senhor tocou bastante no meu coração, e aí eu fiz algumas leituras essa semana. Deus, irmãos, Ele se interessa, eu quero que você saiba disso, com a sua prosperidade. Deus, Ele tem interesse que você prospere. João, nesse texto que eu acabei de falar, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse a Gaio: desejo a tua prosperidade. Mas como eu disse, essa prosperidade tem que ser de dentro para fora, da tua experiência com Deus. Sabe por que Deus deseja a nossa prosperidade? Porque Ele tem intenção conosco. Deus tem objetivo com as nossas vidas. Nós não estamos em vão aqui nesta terra. Ainda mais depois, nós tendo aceitado a Jesus Cristo como nosso Salvador e tendo a consciência da obra que o Senhor fez na nossa vida, o Senhor tem grandes objetivos para conosco. Ou você acha que a salvação de uma única pessoa já não vale a pena? Você imagina se todos os cristãos ganhassem uma única alma para Jesus? O Senhor tem intenção, o Senhor tem objetivos com as nossas vidas. E nós precisamos entender, irmãos, quais são os propósitos de Deus com relação às bênçãos, às riquezas nas nossas vidas. Não precisa abrir a Bíblia não, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo faz uma pergunta inquietante. Ele diz assim: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Para a gente pensar, a Bíblia ensina, irmãos, que as pessoas têm valor, que as pessoas são valiosas. É isso que a Bíblia nos ensina. Tem uma ilustração que conta-se que um professor de engenharia estava dando aula para os seus alunos. E ele perguntou assim para os seus alunos: o que é mais importante que se tira de uma mina? O que há de mais de valor que se tira de uma mina? O que há de mais importante que se tira de uma mina? E os alunos respondiam para ele: ouro, cobre, prata, qualquer minério aí, qualquer minério de valor. O professor então virou para os alunos e disse assim: não é nada disso. O que é mais importante que se tira de uma mina é o minério, é a pessoa, é o homem que foi lá extrair o minério, porque você tirando ele hoje, ele está lá amanhã de novo. Ele tem vida. E a Bíblia nos ensina, irmãos, sempre que nós devemos valorizar as pessoas. E Deus valorizou tanto a mim, valorizou tanto a você, que a Bíblia nos mostra que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Ele deu o que Ele tinha de mais valioso que tudo que você possa imaginar. Tudo. Recentemente publicaram aí o caviar mais caro do mundo, o carro mais caro do mundo, a joia mais cara do mundo, e aí são milhões e milhões de dólares. Junta-se tudo isso, não paga, não se equivale ao preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Absolutamente nada. E o nosso Deus, que deu o seu próprio Filho, não poupou o seu Filho, iria negar alguma coisa para nós? Será que Ele faria isso? Sabe qual é a questão, irmãos? Alguém pode estar se perguntando: então por que eu não recebo? Então por que eu faço como você? Procuro ser como você falou, procuro gastar menos do que ganho, sou dizimista, sou ofertante, e eu ainda não vi um milagre na minha vida. Sabe qual é a questão, irmãos? Nós precisamos meditar sobre as motivações. O que significa isso? Quais são as motivações que nós temos para receber as bênçãos do Senhor? Eu estou dizendo isso e fica fácil explicar quando eu digo assim: tem pessoas que querem um carro novo e zero. Aí ele fala: quando eu tiver o meu carro novo, zero, eu vou passar em frente àquela pessoa lá, vou empinar o nariz, abaixar o vidro e falar assim: ó, eu tenho, tá vendo? Eu tenho, você não tem, eu tenho, porque você ficou fazendo inveja para mim com o seu, ó o meu agora. Motivação errada. Motivação errada. O Senhor vai te abençoar para isso? Tem pessoas que falam assim: eu quero a promoção, e o dia que eu for promovido, que eu receber essa bênção, aquele moço ali que trabalha comigo, ele vai ser o primeiro que eu vou pegar no pé, vai ser o primeiro que eu vou mandar embora da empresa. Motivação errada. Motivação errada. Será que o Senhor vai te abençoar você tendo esse tipo de motivação? Irmãos, Deus é Pai, e vocês sabem que o Pai deseja o melhor para os seus filhos. Todo pai deseja o melhor. Aliás, a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus capítulo 7, se o filho te pedir pão, você vai dar pedra?
Se o filho te pedir peixe, você vai dar cobra? Ora, nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E o Senhor, que é o nosso Pai, e o Senhor, o que Ele pode nos dar? Nós temos alegria e prazer em abençoar os nossos filhos. Será que Deus não tem alegria e prazer em nos abençoar? Tem, mas depende das nossas motivações. O Salmo 37, versículo 5, conhecidíssimo, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Interessante, irmãos, que tem muito crente. Eu sei que aqui não tem, tá bom? Mas lá em Perus tá assim, ó, tá cheio, tá? Lá tem bastante. Tem muito crente que se converteu, aceitou Jesus e desceu as águas do batismo. Mas eles agem exatamente como os soldados, os guerreiros na época das cruzadas. Alguns iam ser batizados, e quando ele descia as águas do batismo, ele deixava, conta-se que ele deixava a espada para fora e dizia assim: eu vou ser um novo homem, mas minha espada não. Ou seja, se precisar, eu uso a espada contra qualquer um. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes tem gente que desceu as águas do batismo, e ele desceu as águas, mas a carteira ficou para fora. E ele fala assim: eu vou ser um novo homem, uma nova mulher, mas na vida financeira ninguém mexe. Essa eu tomo conta. Essa pode deixar que eu administro. Entenda uma coisa: Deus quer te abençoar nessa área também da sua vida. Deus quer trabalhar também nessa área. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus precisa de nós. Deus precisa de você. No livro de Marcos, capítulo 11, a palavra de Deus nos diz que Jesus manda buscar um jumentinho. E ele orienta os seus discípulos de que se alguém perguntar quem mandou, era para dizer que o Senhor precisa dele. Pode parecer chocante afirmar, dizer isso, né? Que Deus precisa de você. Onipotente, onisciente, Deus todo-poderoso, aquele que faz da terra o estrado dos seus pés. Mas Ele precisa de você. Sabe por que Ele precisa de você, irmãos? Porque há situações, há determinadas situações que Deus quer fazer algo através da sua vida. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10. Eu vou mostrar isso para você. Romanos, capítulo 10. Nesse texto, Deus nos dá uma linha de pensamento através do apóstolo Paulo, que fica bem claro, irmãos, há coisas que é Deus quem faz, há coisas que nós temos que fazer. E também relacionado ao Evangelho, relacionado à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam as coisas boas, ou dos que anunciam o Evangelho. Viu como o Senhor precisa de você? Invocar, aqui a palavra de Deus nos diz, irmãos, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar se não crer? Como crer se não ouvir? Como ouvir se não há quem pregue? Como pregar se não for enviado? Sabe onde começa a salvação? Aqui, ó, no bolso. A salvação começa no bolso, irmãos, porque quando nós ofertamos, nós estamos enviando as pessoas. Aqui nessa igreja, cadê o irmão? Aqui nessa igreja, quantas pessoas não aceitaram a Jesus? Quantas pessoas não se converteram? Quantas pessoas não alcançaram a salvação? E se não existe esta igreja? E se não existissem as ofertas? E se não existissem os dízimos? Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. O Senhor quer, não eu, porque eu também estou entendendo. O Senhor também falou bastante comigo essa semana. Quando nós ofertamos a Deus, Deus começa a mostrar algo de fantástico que há por trás das nossas ofertas. Nós temos que parar de olhar aonde os nossos olhos enxergam. Nós enxergamos ainda mal, bem mal mesmo, um palmo na frente do nariz. As tuas ofertas, irmãos, a tua oferta missionária no culto de missões, você não sabe o que Deus tem feito, como Deus tem abençoado missionários para que o Evangelho seja anunciado.